E agora a gente vai falar sobre férias coletivas. Ai, tá chegando, né? Coisa boa. Férias coletivas são uma opção, inclusive, de gestão, que é muito usada pelas empresas, principalmente a partir dessa época do ano, porque geralmente nesse período, entre o Natal e o Ano Novo, a produção de algumas indústrias, empresas ou até mesmo prestadores de serviço acaba caindo bastante. E para compensar essa queda na produção, as férias coletivas se tornam uma alternativa econômica muito importante. Mas será que existe alguma regra pré-estabelecida aí pela lei? Quem vai esclarecer esta e outras dúvidas para a gente é o Jefferson, que é advogado. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo Bruna, bem, Jefferson? Obrigado, tudo bem. Pois é, tem alguma coisa pré-estabelecida falando de férias coletivas? Tem. O que a legislação fala, Bruna, que pode ser concedidas férias coletivas em 2 períodos durante o ano. E tem que ter no mínimo 10 dias cada período desse. Ah, tem que ter no mínimo 10 dias? Tem que ter no mínimo 10 dias de férias coletivas. Então, o que diz a lei? Que a empresa deve comunicar, então, à Delegacia Regional do Trabalho, indicando as datas de início e de retorno das atividades, o aviso ao sindicato e aos trabalhadores que terão, então, o período de férias coletivas. Uma vez que a empresa determina, né, que vai ter férias coletivas assim, assim, assado. Querendo ou não, é uma determinação. A empresa pode obrigar o funcionário? Sim. A empresa, tirando férias coletivas, ela pode, inclusive, fazer férias coletivas de setores específicos dentro da empresa. Mas, como falamos, isso tudo tem que ser avisado aos colaboradores com 15 dias de antecedência. Mas, sendo um período de férias coletivas, o empregado não tem que reclamar. Por exemplo, até pegando como exemplo aqui, né? Porque tem um setor aqui da emissora que acaba não tendo muito volume de trabalho durante esse período e tira as férias coletivas. Isso. Aí o restante pode continuar trabalhando, que somos nós que estamos aqui todos os dias com você de casa. Isso, a legislação permite esse tipo de férias coletivas de setores, né? Departamentos dentro da empresa. E aí é o seguinte, geralmente essas férias coletivas, como você falou, mínimo de 10 dias, elas podem durar 15, 20 dias. E o restante das férias, como é que funciona? Isso, aí o empregado vai ter aquele período aquisitivo, né, que ele tem para adquirir o direito às férias e depois ele vai ter o período para ele gozar das férias. Então ele poderá gozar no período subsequente às férias coletivas. Então ele pode tirar depois. Isso, Lembrando que aqueles casos em que o empregado ele iniciou recentemente na empresa, e a empresa tira férias coletivas, mesmo ele não tendo passado o período aquisitivo do direito às férias, ele pode gozar e lá na frente, então, vai ser compensado essas férias que ele gozou. E se ele não tiver direito aos 10 dias... daí quando ele fizer um ano, ele vai tirar, tipo, 20 dias. Isso, mas se ele não tiver alcançado no período, se ele não tiver o direito aos 10 dias de férias no momento das férias coletivas, aquele período, então, ele se transforma em licença remunerada. Não contará como férias. Não contará. Isso, não contará como férias, se ele não tiver direito àquele período de férias. Tá, e aí vamos falar também de din-din, né? Porque o povo quer saber de dinheiro. O pagamento das férias coletivas, ele tem que ser feito antes do período de descanso e para toda a equipe que vai se ausentar do trabalho? 2 dias antes, então, a empresa tem que fazer o pagamento das férias, né, incluindo o texto constitucional. Nesse caso, mesmo que sejam 15 dias de férias, o salário de férias é pago integralmente? Sim, os 15 dias. Os 15 dias de férias, sim. Só dos 15 dias? Só dos 15 dias de férias. Sempre com abono Já tem gente querendo receber tudo, viu? É a Sheila. Aí os outros 15 recebem quando gozar o restante das férias. Quando gozar o restante das férias, isso. Aproveitando que a gente está na época de receber o 13º, né? Qual que é o prazo para o pagamento, Jefferson? Isso, O que a legislação permite é que a empresa faça uma programação durante o ano. Então, ela pode, de fevereiro a novembro, ela pode pagar o 13º. Se ela optar em fazer em 2 parcelas, né, a primeira até 30 de novembro e a segunda, obrigatoriamente, 20 de dezembro. Mas nada impede que ela faça durante o prazo de fevereiro a novembro, o pagamento da primeira parcela. Caso a empresa fique meio esquecida e não pague, o que o funcionário pode fazer? Isso, se não pagar até 20 de dezembro, incide em multa. Isso, hoje a multa é de R$170, aproximadamente. Mas aí o funcionário tem que tomar alguma atitude, tem que avisar? Sim, buscar primeiramente a Delegacia Regional do Trabalho. E deixar avisado, não recebemos ainda. Isso, aí vai deflagrar então a fiscalização do órgão competente. Normalmente empresas que têm algum tipo de problema financeiro, estão passando por fases difíceis, pode ser que isso aconteça. Tomara que não. Né? E aí, como você falou, né, uma vez que
foi determinado pela empresa, o funcionário não pode se recusar, olha, não quero tirar minhas férias agora. Não, isso. A gente tem que entender, Bruna, que as férias é um direito do empregado, mas a programação ela tem um papel principal do empregador, né? Porque ele que faz a gestão do pessoal. Então, ele não pode permitir que todos os funcionários tenham férias ao mesmo tempo. Então, é ele que vai programar, cada funcionário vai pedir as férias, né, fora do período de férias coletivas, e o empregador, então, vai determinar o período que cada um vai, então, poder gozar das suas férias. E aí, aquelas pessoas que começaram a trabalhar agora, como você falou, né, já tem que se programar, porque saibam que vocês vão tirar férias coletivas, mas depois vai ser descontado das suas férias tradicionais. Isso. E aí, se a pessoa não ficar um ano na empresa, o que acontece? Como nós falamos, aquele período em que ele não adquiriu o direito, né, por exemplo, a 10 dias de férias, vai ser licença remunerada. Ah, sim, e isso, as férias depois, ela vai ser proporcional ao período que ele trabalhou na empresa. Com certeza, ó, tá vendo? Falar de férias, a gente até começa a se confundir. Todo mundo já quer a férias inteira, quer receber integralmente os 30 dias, só que não é assim que funciona, não né? É assim que funciona. A lei é bem específica. E hoje ela permite, né, que se goze de férias e a empresa obrigatoriamente ela tem que respeitar o período de 2 dias antes do descanso semanal remunerado, né, ou seja, do sábado ou do domingo, e antes de feriado. Ela não pode conceder férias sem respeitar os 2 dias de antecedência. Tem isso, são vários detalhezinhos, né? Precisa ficar atento. Obrigada, Jefferson, mais uma vez. E boas férias para você. Eu não sei se a gente vai se ver de novo até o Natal, né? Mas, enfim, já tem gente de férias e aí a gente já aproveita para desejar boas férias. Tá bom, igualmente.